Dados. Vamos para a pergunta que realmente dá uma catucada. Vamos catucar agora. Na rocha. Religião e ciência. Eita. Tem como andar junto? A gente tá vendo agora aí o tirinete, né? Eita. Um de uma coisa, outro de outra. Vamos lá. Essa agora chega e esquentou aqui. É complicado. É porque assim, vamos lá. Vamos para uma aula de história da ciência agora. É tipo assim. Parte da questão Física. física. Ó, Quase caiu. Tô começando- Um ninja. tô começando a virar um físico. Depois já. do batismo dele lá, ele ficou ligeiro. Foi. Ficou ligeiro. Eu tô doido pra levar outro batismo, mas os caras não querem pagar 1.000. Vê só. tá demais. Voltando, o que acontece? No passado, o pessoal, assim, quando você vai estudar história, você percebe o seguinte: de onde se cria divindades, por assim dizer? Claro que aí vai do entendimento de cada um, em questão de acreditar ou não acreditar. Mas assim, como é que o pessoal, antigamente você via um raio cortando o céu, e aquilo era uma coisa muito incomum, e você pensava, como foi que isso aconteceu? Aí Zeus é o deus do trovão, aquilo é uma coisa muito forte, bate nas árvores, pega fogo e tudo mais, entendeu? Tipo, antigamente o que as pessoas tinham para fazer era observar. Hoje em dia a gente tem Facebook, ninguém olha nem quem está dentro de casa, Instagram, WhatsApp e tal. Mas antigamente o que as pessoas podiam fazer é observar o céu, observar os fenômenos na Terra. Então você olhava para cima e você via um bocado de ponto se mexendo no céu durante a noite inteira. E você via um braço, uma coisa assim, uma quantidade maior num canto, uma que piscava de um jeito. Então, tipo, isso era uma coisa que você podia observar no passado. Hoje em dia a gente olha para cima aqui e não vê nada. Por que é que a gente olha para cima e não vê nada aqui na cidade? Por que é que a gente olha para cima e raramente você vê uma quantidade interessante de estrelas? Tem muita luz, né? Muita poluição. Então a luz, ela impede que você consiga, a luz que tem aqui embaixo, bate a nossa atmosfera, impede que a gente consiga enxergar o céu direito, como era enxergado no passado. Mas quem já morou no sítio, quem está assistindo aí que já morou no sítio, alguma coisa, tipo, eu tenho certeza que passou por um momento você vê o céu, aquela coisa. Ou então, um dia que der um apagão... Eu já ouvi, era isso que eu ia falar agora, eu já ouvi de algumas pessoas dizendo assim, rapaz, quando falta a luz, as estrelas tudinho aparecem. É isso. Como se elas não estivessem lá. Né? Elas estão lá o tempo todo olhando para vocês. Não, brincando, não olha. Então o que acontece? À noite, quando der um apagão, se você tiver muito bem guarnecido dentro de casa, dê uma olhada pro céu. Se tiver do lado de fora, procure a casa. Que é um negócio mais sério. Mas se você tiver bem guarnecido dentro de casa, olhe pro céu, dá uma olhada pro céu, vê as estrelas. Isso é uma coisa que, quando faltar energia, vai ser impagável. Certo? Você poder olhar pro céu e ver aquela magnitude toda. Então o que acontece? No passado as pessoas às vezes procuravam uma explicação porque não tinha uma explicação certa. Aí hoje a gente sabe o que é o raio. Sim, então peraí, se o raio é assim, a gente pode produzir o raio, e Zeus? Onde é que foi parar? Então, tipo, desde o passado, a ciência ela meio que disputa espaço com a religião. Eu acho que tem como coexistir tranquilamente. Certo? Uma vez meu pai, espero que ele esteja assistindo, se não tiver mais depois eu mostro a ele, com certeza. Então diga assim, meu pai uma vez ele me disse assim, Ítalo, os dinossauros e os seres humanos viveram no mesmo tempo. E assim, meu pai é religioso, né? Não muito, mas ele é religioso. Ele acredita. Então eu fiquei pensando, eu fui dar uma pesquisada sobre, né? E aí comecei a dar umas filosofadas também. O que é que acontece? A ciência ela mostra que o homem e o dinossauro não viveu no mesmo período. Por quê? Porque a gente encontra fóssil de um e do outro e a datação de carbono dá totalmente diferente. Então o homem e o dinossauro não viveu no mesmo período. Só que na Bíblia, como é que a gente poderia ver isso na Bíblia? Na Bíblia a gente, quando vai para o Gênesis, você vê que Deus ele vai criando uma coisa por coisa, cada dia ele cria uma coisa. E ele cria os oceanos e ele cria os animais marítimos e as aves. E depois é que ele cria os animais terrestres, depois o homem, né? Por assim se dizer. Isso é bem interessante porque você pensa assim, hoje em dia a gente descobriu que dinossauro tinha pena. Então dinossauro nada mais era do que ave. Deus criou a ave primeiro e os animais marítimos. Então, tipo, é engraçado porque isso tá na Bíblia. Então, e a ciência mostra que os dinossauros vieram antes do homem. E é engraçado que você pensa, quanto é um dia no tempo de Deus? No tempo da gente é 24 horas, mas quem foi que disse que o dia tinha 24 horas? Foi nós aqui, ó. Entendeu? Os terráqueos. Os terráqueos, né? Os habitantes do planeta, da nave mãe. Mas, e um dia para o tempo de Deus seria quanto? Isso é uma questão filosófica bem interessante. A ciência e a religião não precisa
se desprender. Eu acho que deve existir uma forma delas coexistirem. A diferença tipo, eu acho que só não pode existir radicalismo demais. Como, por exemplo, o que aconteceu com a Igreja Católica no passado. O Galileu, ele foi condenado pela Igreja. Por quê? Porque ele meio que... O que ele falava, a Igreja não queria que ele dissesse aquilo. Ele dizia que o Sol... Primeiro, ele dizia que o Sol tinha mancha. Como é que um corpo celeste... Olha o nome, corpos celestes. Como é que um corpo celeste tem mancha? Você tá blasfemando aqui. Ou então, no momento em que Galileu dizia que a Terra, o universo não girava ao redor da Terra. Não era o geocentrismo. Era um heliocentrismo. Tudo girava ao redor do Sol. Só que, se Deus criou a Terra, então a Terra é o centro do universo. Entendeu? O pensamento. Então, tipo, eu acho o seguinte. A gente não precisa andar separado. Eu acho que deve existir uma forma de coexistir. Eu não sou religioso, mas eu acho muito importante a religião. E eu acho que tem como coexistir as teorias. Principalmente em relação a isso. Quando foi agora, 1900 alguma coisa, eu acho que 1980, foi 1990, a igreja ela se retratou pelo que fez com Galileu no passado. Eu acho meio escroto, porque tipo, foi no passado, entendeu? Se retratar agora. Mas não foi só o caso dele, existiram outros casos também. Então, tipo, você vê que existiu uma tentativa meio que de calar a ciência. Só que hoje se comprova que é realidade, entendeu? Já se manda satélite. Às vezes o pessoal fala assim, tem gente que é radical, diz assim, toda a ciência que a gente estuda tá tudo errado. Eu digo, bicho, o motor do carro, ele tá explodindo não sei quantas vezes por segundo ali. Brrr, só que é uma explosão controlada. Se a ciência tivesse errado, aquilo não acontecia. Era pipoco pra cima de pipoco aí, a galera tudo. Marconi Filho, certo, mas continuo olhando os céus, mas não vejo a matéria escura. Como resolver? Aí você tá bagunçando. É porque na física tem essa teoria. Duas coisas. Matéria escura e energia escura. E assim, são coisas que a gente procura, a gente não vê, porque não consegue detectar com nada, o negócio não reflete luz e tal. E aí a gente está tentando descobrir. Tem uns experimentos, um aluno meu falou sobre um experimento que fizeram sobre baixa temperatura, mas eu vou dar uma olhada ainda no artigo. Mas é bem interessante. Cuidado, quando estiver olhando para o céu, não aparecer o negão do WhatsApp. Aí você vai ver a matéria escura. Aí vai ser uma matéria escura, vai ser complicado. Mas eu acho assim, a ciência e a religião não precisa destoar, não. Inclusive, hoje em dia, assim, quanto mais a gente consegue... Mas o pessoal fala assim... Deixa eu responder aqui, Marconi Filho medindo a gravidade que ele exerce sobre outros objetos. Olha, Xande, filho, não brinca não. Essa doeu. É só lapada. Por exemplo, quando a gente vai estudar a origem do universo, aí o pessoal fica meio puto, né? Diz assim, mas como é que o universo surgiu de um pipoco, do Big Bang, não sei o que. Isso é impossível, não sei o que lá. Quem criou tudo foi Deus. Aí eu digo, bem... Às vezes eu paro pra pensar no Big Bang, eu digo, e por que isso não poderia ser uma representação? Entendeu? Quando você fala que cria, o Big Bang, no fim das contas, o Big Bang cria. Porque quando você chega para um físico e diz, e antes da explosão tinha o quê? E aí vai dizer o quê? O que é que tinha antes da explosão? Eu não sei. A mesma coisa se uma pessoa diz assim, Deus criou o homem, a terra e todo o universo. E quem criou Deus? Então, essas perguntas são perguntas que não têm resposta. Eu acho até que... Quem descobrir a resposta morre. Até como tu falou, quem disse que o Big Bang não foi Deus criando? Tu sabe qual é uma coisa bem engraçada? E agora essa vai ficar para reflexão de todo mundo. Pessoal, a gente tem um costume de pensar muito em coisas opostas. A gente fala que tem o bem, mas a gente pensa no mal. Porque tem o bem, tem que ter o mal. Se não tiver o mal, tá errado alguma coisa. Certo? Então a gente tem que ter o bem, tem que ter o mal. Se a gente tem o cheio, a gente tem o vazio. Então, cheio é alguma coisa, vazio é a ausência de alguma coisa. Então, quando a gente pensa no universo, a gente pensa assim, o universo tem que... Ele existe ou ele não existe? Aí você pensa, existe ou não existe? Cara, e se sempre existiu? Entendeu? E se sempre foi assim? Se não existe o contrário do existir? Tipo, não existe o contrário do existir. Tudo sempre existiu. E se for assim? E se a gente for um sonho de um Deus hindu aí que... Quando ele acordar, todo mundo morre e reinicia tudo novo. Cada um com seus cada qual. Mas assim, eu tenho visto que realmente, a pergunta foi porque eu tenho visto que ultimamente ciência e religião estão começando a travar menos guerra, né? Porque como era, antigamente era guerra mesmo, era tinha muito problema. Eu já vi até que teve um pessoal que
junto chamou os cientistas para... Não, ao contrário, os cientistas chamaram os religiosos que eles tinham achado não sei o que foi lá, que comprovava uma coisa que tinha na Bíblia, não sei o que lá. Sim. Aí, não lembro exatamente o que foi, mas assim, já tá... Essa é muito boa. Inclusive, perto da gente aqui. Perto, entre aspas, né? Ceará, não é tão perto. Não dá para ir a pé, vamos dizer. Ou dá, né? Que lá em João Pessoa, várias vezes eu fui, né? Eu sofri uma piada aqui lá em João Pessoa, que assim, eu não sabia onde eram as coisas. No tempo não existia GPS do jeito que existe hoje. Eu na universidade, eu dizia, dá para ir a pé? Aí todo mundo dava a mesma resposta. A pé dá para ir para qualquer lugar, é só começar a andar. Tá ligado? Eu dizia, miserável, um dia eu uso ela. Então, no Ceará aqui, a gente tem uma coisa no Ceará que é muito interessante. Tem um lugar lá que o povo diz que é o peixe de pedra, uma coisa assim. É um lugar no Ceará, num lugar totalmente seco, onde lá tem umas pedras redondas, que o pessoal quebra a pedra e dentro tem um fóssil de peixe. E o fóssil de peixe é peixe de água salgada. E aí? Como é que a gente consegue não pensar no dilúvio quando a gente pensa num negócio desse? Como é que foi bater? Não tem água lá hoje, como é que tem peixe de água salgada lá? Não é interessante? Ou então quando você pensa que os pesquisadores já encontraram, por exemplo, fóssil de animais marinhos em lugares extremamente altos. Como é que esses negócios foram para lá? Olha, Adelso Santana, Adelso Cabeção, ciência e religião só tem conflito na cabeça de religiosos bem fanáticos. É verdade, tem. E Tá lembrando, fanático em tudo, né? e lembrando que infelizmente. também, do jeito que tem religiosos, tem os físicos também que são extremos tem. também, né? Só acredita na física, né? Tem que ter uns caras que só acreditam na física. A física ela é famosa o pessoal diz assim, entra na física, você vira logo ateu. Aí eu vou dizer a vocês que eu pensei que isso era verdade. É a Eu tenho um mentira. amigo ateu que não é físico, não. Entendeu? Eu acho que isso é a mentira mais deslavada que eu já vi na minha vida. Porque assim, hoje o mundo tá diferente. Inclusive eu digo até aos pais, os filhos de vocês vão para a universidade. Prestem muita atenção nos filhos de vocês. A universidade hoje está um lugar bem complicado. Mas assim, no meu tempo, Cuidado, Zé. o tempo que eu estudei, 2012, 2011, entrei em 2011.1. Eu tinha uns colegas como Andrews, como Igor Veloz, como o Índio, certo? Tinha Jéssica também. Era uma galera que era extremamente nerd.